Esse vídeo aqui vai ser muito similar a esse outro vídeo que eu postei há algumas semanas atrás. No sentido de que não é uma análise aprofundada, e sim um relato. Ou seja, tudo que eu disse no começo daquele vídeo, antes de fato começar a falar sobre o filme, vale para esse aqui também. We will protect you. Oi, eu sou o Eric, ou Spike, me chame como você preferir. E eu não vou ficar enrolando. Eu gostei desse filme? Sim. Porém, eu tenho ressalvas. O Quarteto Fantástico Primeiros Passos tinha que cumprir vários objetivos. Mas o principal deles era adaptar bem esses 4 personagens e fazer com que o público acreditasse que eles são de fato uma família. Coisa que as tentativas anteriores de trazer os mesmos para o cinema falhou e muito. E eu fico feliz de dizer que, na minha visão, esses objetivos se cumpriram muito bem. A dinâmica familiar dos personagens, as interações entre eles e tudo mais, realmente convence quem está assistindo de que esses 4 são de fato uma família. Mas uma coisa que eu senti é que a dinâmica familiar é muito boa, porém ela quebra em determinado ponto em diante do filme por 2 motivos específicos. Primeiro, a falta de desenvolvimento pessoal para os arcos individuais para alguns personagens, tipo o Coisa, que está completamente perdido nesse filme. Você nota claramente que boa parte do material envolvendo o personagem foi cortado, e o arco que eles tentam desenvolver para ele no filme simplesmente para na metade em diante. Ou a Surfista Prateada, que tem a literal mesma função do surfista do filme de 2007, o mesmo peso dramático e que também é escanteado. Porém, a única diferença é que o surfista de 2007 era um pouquinho mais maneiro. Ou seja, por mais que ele não tivesse um arco ou diálogos muito bons, ele pelo menos tinha muitas cenas legais. A surfista desse filme ela tem bem menos. E segundo, o filme é esteticamente fantástico. Perdão da piada, era inevitável. Mas ele é um pouco esquecível. No sentido de que ele não possui nenhuma sequência de ação ou cena muito impactante. E apesar dele ser um bom filme, eu não considero ele muito divertido. Inclusive, ele é até um pouco parado, para os padrões de filmes de herói, é claro. E eu fiquei muito empolgado, mas não é pelo filme em si, mas sim pelo que ele promete mais pra frente, para ver mais desses personagens do futuro. Mas olhando o filme como um produto isolado, pensando só nele, eu tenho que ser bem sincero, eu não tenho muita vontade de rever ele. Não tão cedo assim, pelo menos. Ele apresenta pontos interessantes para MCU. A ideia como um todo de fazer o filme se passando em um universo à parte, todo retrofuturista e tudo mais, contribui muito para a experiência. E eu acho que para quem é muito fã de ficção científica, esse filme pode ser sim uma boa pedida. Não é o meu caso, eu gosto, mas eu não chego a ser um fã, necessariamente. Mas para quem curte pode ser muito bom, e se você que está assistindo isso gosta muito de ficção científica, talvez você goste até mais do filme do que eu mesmo gostei, por exemplo. E outro ponto que eu achei muito bom é que o filme não tem medo de ser um filme de quadrinhos. Eu sei que essa frase ela já tá meio que virando lugar comum, principalmente com algumas produções mais recentes, como o próprio filme do Superman e tudo mais. Mas ele é um filme com cores, mas que ele tem o seu peso emocional, principalmente nos personagens do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, que pra mim são os 2 melhores personagens desse filme. O drama que eles têm ali em dado momento, a relação dos dois como colegas de equipe e como um casal, é realmente muito bom. Mas eu não quero chover no molhado, porém, como eu disse, os outros personagens deixam um pouco a desejar. O Tocha Humana tá muito legal. Ele foi provavelmente a minha maior surpresa no filme, porque ele tem uma veia cômica, mas o personagem não se resume só nisso. Ele não é aquele babaca do filme de 2015 ou aquele imbecil do filme de 2005. Ele tem um arco próprio, curto, mas tem.
e ele funciona muito bem dentro do grupo, assim como Coisa. Porém, como eu disse, ele é o que mais sofreu com os nítidos e evidentes cortes que esse filme teve. Quando ele tá com a família, beleza, show de bola. É muito legal ver a interação que ele tem ali com o próprio Johnny, deles trocando farpas e piadinhas, etc. Dele sendo quase que um irmão pro Reed, é muito bom também e tudo mais. Mas quando ele tá sozinho, você nota claramente que algo que deveria estar ali sendo mostrado pra você não está. E, por fim, a história em si, ela é boa, ela funciona muito, não é muito complexa, porém ela tem essa vibe e essas resoluções de ficção científica que são bem legais de acompanhar e dão essa engrandecida um pouco maior pra tudo. E o final do filme, apesar de ser muito previsível e pouco emocionante, sendo sincero, possui uma resolução pro grande problema, literalmente grande, no caso, que foge do óbvio. Não é aquela batalha de poderzinho que você já viu infinitas vezes. É algo simples, mas encaixa no filme, não soa forçado ou desconexo de alguma forma, e é satisfatório. E eu acho que essa palavra encaixa como uma luva para esse filme. Quarteto Fantástico Primeiros Passos não é um filmaço. Na minha opinião, não foi o melhor filme de HQ desse ano, mas ele foi satisfatório. Eu sentei na poltrona, eu vi o filme, e apesar dos pesares, eu gostei dele. E eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais do que falar sobre esse filme. Como eu falei, ele, no geral, é um pouquinho esquecível, então não tem muito o que debater sobre ele, não tem muito o que eu comentar sobre ele. Eu também, sendo bem sincero, eu tava com expectativas um pouco mais baixas, mas, no geral, é isso que eu tenho pra dizer sobre ele, é isso que eu tenho pra dizer sobre o que eu senti a respeito desse filme. E, no mais, era isso mesmo. Se você gostou desse vídeo, por favor, considera compartilhar ele com algum amigo seu. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você discorda de mim, se você acha que foi muito bom, ou se você acha que talvez ele seja um pouco superestimado, ou algo do tipo. E é isso. Me segue aí nas minhas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu, falou e te vejo por aí.